Por que o povo de hoje fala que, tipo, depressão é uma doença moderna? Os antigos não tinham depressão, tipo, nossos avós, nossos bisavós. Pelos registros, tinha uma incidência menor e também não tinha tanto acesso. As pessoas não tinham tanto acesso. E antigamente a expectativa de vida era bem menor. A pessoa morria com 40... Homem morria com 40, 45 anos. Sabe o que eu fico pensando? Será que não era porque o pessoal dormia melhor? Não, tem registros no Antigo Testamento sobre depressão, do rei Saul lá, de período de melancolias, tem registros históricos bem antigos. Mas era o rei, né? O rei vivia mas isso na esbórnia, na putaria, isso ele não dormia. Isso é uma dúvida, a depressão ela não tem classe social, não é doença de rico. Pobre, rico, preto, branco... Qualquer tipo de pessoa tá exposto. Inclusive, assim, não tem diferenciação de... Pelo contrário, quando o nicho social é mais baixo, pode ser até um fator de risco para ter depressão. Dependendo, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, hoje no mundo, segundo os últimos dados aí da OPA, da OMS, eles falam que tem mais de 350 milhões de pessoas com diagnóstico de depressão. Só que é muito mais. Eles falam mais que é o mínimo, mas eu acho que isso aí tá quase mais de 500 milhões de pessoas. Na pandemia eu vi, cara, foi um número assustador, não sei se... Quantos milhões? 80% mais da população. Mais de 350 milhões. Pô, é mais que o Brasil, né? Com depressão. Assim, mas eu falo assim... Diagnosticado. Estima-se que 50% não tem diagnóstico, então seria quase 1 bilhão, 750. O mundo tá em depressão. Segundo a OMS, em 2030, né, aí ela vai ser a doença mais prevalente do mundo, assim, mais do que qualquer outra, mais do que câncer, mais do que AIDS. Ainda é o câncer, né? Que ela já está ali perto. Pelo ritmo de crescimento, ela vai passar o câncer e o HIV. Então, e assim, a depressão é isso mesmo? Ou às vezes a pessoa se sente deprimida e alguma outra, vamos falar, anomalia que ela tem ali na mente? É uma dúvida. Depressão não é tristeza. Tristeza é o que vai passar. Ninguém fica triste 24 horas por dia, 7 dias da semana. A depressão, a pessoa fica deprimida 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês. Então é uma tristeza constante, entre aspas, vamos dizer assim. Então é diferente. Ali você tem prejuízo. Você não consegue, às vezes, a depressão... Hoje existe a depressão ansiosa ou a depressão funcional. Que a pessoa vai no automático. Ela trabalha, ela sai de casa, só que ela vai... Um trabalho que ela fazia em 1h30, ela começa a demorar 3, 4, o dia inteiro para fazer aquilo, faz arrastado, não tem prazer, faz as coisas sem prazer. Isso aí o cara não pode associar com... Eu falo no trabalho, especificamente, você acabou de falar, com burnout? Na psiquiatria tudo é muito misturado. Você não consegue isolar uma pessoa, mas, por exemplo, se fosse só o burnout, nas férias ele ficava bem. Quando é o burnout, o cara fica férias, mas aí quando o cara tem depressão, nas férias ele continua deprimido. Eu entendi, o burnout ele é só naquele momento. O burnout, mesmo. Normalmente o gatilho é na vinheta do Fantástico à noite, domingo. O cara começa a passar mal, já começa porque segunda tem que acordar. Já tá associando que vai. É a vinheta. E na sexta-feira à tarde ele tá leve. Acaba junto com o Madeirite. A hora que fala assim, pode olhar aí. Pode olhar. Meio-dia. A hora que ele anuncia, o burnout, assim, ele tá restrito. Né? Então existe muitos casos de burnout. Já atendi uma paciente que trabalhava num banco aí que patrocinou a Copa, a última Copa. Então ela estava afastada, já tinha 6 meses, burnout, era uma gerente regional. E quando ela estava vendo o jogo que passava propaganda do banco, ela começava a ter crise. Do caramba. Caralho, era qualquer gatilho do trabalho. Aí ela já tinha crise, passava mal, tinha que tomar calmante. Cara, sem todas, assim, porque é tudo muito, vamos pensar, do feeling do profissional, né, do conhecimento que ele já tem sobre o caso que está acontecendo ali, é que vai fazer que ele tome as decisões de tratamento, porque não tem igual você falou, não tem uma imagem que você possa mensurar o tamanho da gravidade do problema, ou tem? Não, é clínico, a gente faz diagnóstico clínico. Por exemplo, né, é uma coisa que me traz muita estranheza a forma que eu trabalho. Eu não consigo fazer uma consulta menos de 30 minutos. Menos. É o Normalmente é 1 hora de consulta, né? Principalmente as primeiras consultas. Às vezes vai um paciente lá que foi em outros colegas, né? E aí acaba a consulta e fala, nossa, você deixou falar, não foi só 5 minutos. Cara, não dá pra você fazer um diagnóstico psiquiátrico em 5 minutos. É por isso que eu nunca atendi convênio médico. Porque se eu fosse atender convênio, eu tenho que atender 5 pacientes por hora.
E não dá pra você atender na psiquiatria. Talvez outras especialidades você até consiga dar fazer uma gambiarra, né? Mas na psiquiatria não dá. Ali você tem que escutar a pessoa, né? Saber a história dela, por que ela tá ali. Ela vai tomar um remédio baseado nisso. Eu tive um caso, a pessoa foi num lugar aí que tinha um atendimento mais barato em conta, mas a consulta durou menos de 10 minutos. Aí ela chegou lá pra mim com a receita que ela não tinha coragem de tomar. Era uma substância, eu até lembro, era uma substância chamada escitalopram. Passou pelo genérico, o nome da substância. Aí eu conversei... Escitalopram é tranquilão, né? Hoje eu tomei É um antidepressivo bem tranquilo e bom. Então, essa aqui é a questão. Ela me contou a história dela inteira. E eu pensei assim, o escitalopram vai ajudar ela. Só que ela não teve coragem de tomar porque a outra consulta ela não foi acolhida, não foi ouvida. Aí o que eu fiz? Eu peguei o Êxodos, que é um tipo de escitalopram. Falei, esse aqui é remédio bom. Porque era preciso. Foi certeiro o tiro. Mas a pessoa não se sentiu acolhida. Vai além, né, Por que as pessoas não tomam remédio? Não é só você passar o remédio. Por que a pessoa vai no psiquiatra e não toma o remédio? Porque ela não confia. Então, meu papel é levar confiança para a pessoa. Tem que falar, pode tomar que eu vou te ajudar. Já tem medo de ficar droga, né? Também tem essa. Tem isso também, né? Tem medicamento que o cara vai ficar... O cara vai ficar mais lento. É uma dúvida, né? Mas, cara, esse escitalopram, assim, comigo, quando eu tomei, velho, fez eu pensar melhor, eu raciocinar melhor. Ele é muito foda, é uma velho, dúvida que as pessoas foda. têm. O escitalopram é um tipo de antidepressivo. Antidepressivo causa dependência? Você tem que ter uma forma para retirar isso depois, não tem? Não, sem pensar na forma de retirar. A questão de dependência química. Vocês acham que antidepressivo pode causar dependência? Eu acredito que sim. Pois ele te sacia de uma... Né, você estava numa fase ruim e ia te dar uma compensação boa, automaticamente isso traz uma certa dependência. Né? Aí essa é uma dúvida. Nem o antidepressivo causa dependência. Por exemplo, o álcool causa dependência. Sim, química. Total. Tanto é que quando a pessoa vai internar numa clínica, você substitui o álcool por medicamento, porque numa crise de abstinência você pode ter uma crise convulsiva, você pode ter delírio, você pode ter muita coisa grave, então você tem que ir reduzindo. Nenhum antidepressivo causa dependência. Porém, se você tira abruptamente, dá uma síndrome de retirada abrupta, que dura aí 1-2 dias, depois passa. E não te traz nenhum dano grave. Durava mais. Não, tem medicamento que até menos. Mas assim, normalmente é de 1, 2, 3 dias no máximo. Mas eu acho que deve dar uma dependência de prazer, não? Tipo, o prazer de você se sentir bem. Isso. Exato. Não é o prazer, é o... eu sempre gosto de fazer a pessoa pensar numa coisa fácil. Você mudou para uma casa e lá nessa casa tem 3 gatos, poeira, cortina e você tem alergia. Aí você começa a ter alergia. Aí você toma crise alérgicas, glote fechando, aí você vai no alergista, ele te dá um antialérgico. Aí você começa a tomar e melhorou. Se você tá na mesma casa, com a mesma coisa, não mudou nada, se você parar de tomar o antialérgico, vai acontecer? Vai voltar do mesmo. Você tá dependendo do antialérgico? Não. Porque você não tem a crise, não é porque você tá dependendo, é porque você tá num lugar que te faz mal. O antidepressivo, às vezes, quando a pessoa para por conta própria, é porque ela não melhorou ainda. Caramba. E aí, se ela tem uma crise, não é porque ela depende do remédio. É porque ela tá no mesmo lugar. Tá no meio sofrimento. Que tem que mudar. Como é que você sabe quando a pessoa vai mudar? Porque ela pode estar tendo essa melhora pelo uso do medicamento. E como é que você consegue mensurar o grau de melhora que ela teve? É por causa das consultas. Então, na consulta, eu pergunto tudo para a pessoa. Toda consulta que ela vem... a mesma, é a primeira. Aí eu pergunto, como é que tá o trabalho? Aí ela vai falar como é que tá no trabalho. Como é que tá a vida afetiva, amorosa? Tá tudo bem? Uma pessoa que tá no meio de um processo de divórcio, se ela já tiver melhorado, tem ansiedade generalizada, um diagnóstico mais tranquilo, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que hoje é muito comum, tem criança. Criança com 7 anos tem crise de TAG. Aí ela melhorou, tomou o remédio, ela tá 0 sintomas, mas ela tá no meio de um divórcio. Aí ela chega lá, eu quero tirar o remédio. Falou, a gente pode até tirar, mas você vai ter crise de ansiedade. Porque você tá no meio de um divórcio aí, conflituoso, você vai te gerar, agora não é o momento. Aí a gente meio que vai ver nessas coisas, ver a época do ano, o que ela tá vivendo, como é que tá as coisas. E tem pessoas que decidem tomar remédio a vida inteira.